como os apóstolos Paulo e seus companheiros de viagem levaram a gregos, romanos e judeus descrentes à ressurreição do Cristo? Na verdade, a ressurreição, ela era um grande instrumento de convencimento, porque era o que dava para o cristianismo a força que ele possuía. Porque o fato de Jesus ter vencido a morte e ter conseguido aparecer para os seus discípulos, depois que ele havia sido crucificado, tinha uma força muito grande na divulgação, porque ele era alguém que havia vencido a morte. E vencer a morte tinha uma força de convencimento muito grande. Resultado, quando Paulo fazia as suas pregações, ele usava muito os fenômenos extraordinários que Jesus havia produzido. Por quê? Porque ele não falava no ambiente judaico. Se ele falasse no ambiente judaico, ele dizia, ele é o Messias. Pronto, estava tudo claro, porque os judeus sabiam que era o Messias, tinham as profecias, conheciam os profetas e tal. Era muito mais fácil. Mas para falar para pagãos, ele tinha que usar instrumentos que não eram os instrumentos de convencimento dos judeus. Qual era o instrumento de convencimento dos pagãos? Os fenômenos extraordinários, as curas, chamados milagres, Jesus andando sobre as águas, e, fundamentalmente, a sua aparição após a morte. E aí eles estavam com pessoas vivas que tinham visto Jesus. Inclusive, Paulo, o apóstolo, ele é apóstolo porque... o que é um apóstolo? O conceito de apóstolo são duas coisas. Ter uma obra extraordinária e ter convivido com Jesus, ter lidado diretamente com Jesus. Se não tivesse isso, era discípulo. Então, os seus 12 discípulos, né, dos seus 12, 11 eram apóstolos. Judas não era apóstolo, Judas, ele foi só discípulo. E não fez uma grande obra, apesar de ter convivido com Jesus. E Saulo de Tarso não conviveu com Jesus, mas era apóstolo. Tinha uma grande obra. Como é que ele era apóstolo? Ele viu Jesus em Damasco. E aquela visão que transformou a vida dele era a comprovação de que ele teve um contato direto com Jesus. Então, o próprio Paulo falava da experiência que ele tinha tido. E aí a gente tem que considerar a força arrebatadora da pregação de Paulo. Ele tinha o dom da oratória. Então, quando ele falava, ele tinha um verbo que inflamava as pessoas e dizia da própria experiência do que ele tinha vivido, e isso levava as pessoas a acreditarem. Além do fato de que Paulo produzia também fenômenos extraordinários. Na obra Paulo e Estevão é citado que roubavam as roupas de Paulo do varal, ele botava a roupa para secar, as pessoas roubavam, porque só a roupa de Paulo, a roupa colocada sobre os doentes, curava. Que dirá ele? Então, a roupa de Paulo ficava impregnada de uma substância extraordinária. No livro Caminho, Verdade e Vida, existe uma mensagem de número 74, chamada Mãos Limpas. E Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. Essa mensagem vai falar exatamente sobre, não o Paulo no sentido das coisas grandes que ele fez, mas das renúncias que ele realizou para poder limpar as mãos dele. O quanto que ele sofreu, o quanto que ele apanhou, o quanto que ele viveu para limpar as mãos. E quando ele limpa as mãos, e Deus opera maravilhas pelas mãos dele, ele se limpa por inteiro. Então ele tinha uma energia fantástica, ele tinha uma energia muito forte. E essa energia é que convencia as pessoas. E essa questão espiritual que é muito interessante, porque havia um grupo de espíritos que dava suporte para ele muito grande. Quando ele chegava numa cidade, sempre tinha uma família, um grupo pequeno que fosse, mas que recebia aquela mensagem com um fervor e multiplicava aquilo. Então, essa era a grande questão. Era um movimento marcado por uma força espiritual muito grande. E eram pessoas aquecidas demais, envolvidas, comprometidas com aquele ideal. Então, você pergunta como que Paulo conseguiu fazer isso pregando para judeus, para não-judeus, né? Gregos, para romanos e tantos outros povos que não tinham uma relação direta, é pelo fervor desses homens e a grandeza espiritual daquilo que eles representavam. Então, a capacidade que eles tinham de se comprometer era muito grande e, por isso, conseguiam coisas maravilhosas.